Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita saúde, muita paz, muita alegria, que Deus renove suas forças, que Deus traga esperança e fé ao seu coração. Eu estou aqui num lugar diferente hoje para compartilhar essa mensagem com vocês. É sempre um grande prazer, uma alegria, uma satisfação. Eu estou num lugar aqui chamado São José do Goiabal. Você conhece Minas Gerais? Olha que lugar lindo, gente. Olha só. Vou passar aqui ao redor. Olha só que lugar. Que lagoa maravilhosa. Olha que lugar bacana. É muita água, é muita água. Olha só. Dá pra ver longe, né? O sol aqui tá de trincar. Verão, verão, verão chegou. Hoje, dia 25 de dezembro. 25 de dezembro de 2025. 25/12/2025. Eu tô aqui num pequeno barquinho em relação a grandes navios que fazem cruzeiros, hotéis 5 estrelas, flutuantes. Mas eu tenho a alegria de estar aqui nesse barco hoje com a minha Bíblia para gravar essa mensagem com vocês. E quando eu vi esse barquinho aqui, eu me lembrei daquela passagem de Marcos 4:35, onde Jesus estava no barco com seus discípulos e naquele local houve uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo no barco. Eu quero ler aqui, compartilhando com vocês. Peraí. Tá balançando um pouquinho. Hoje é um dia que tem ventado muito. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Que aperto! De noite, fortes ventos, água para todo lado. E para piorar, estava entrando no barco. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram e gritaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se acalmou, se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles se levantaram apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor, palavra que gera vida, ânimo, fé, esperança, salvação. Que aperto aqueles homens passaram. Como eu disse, era noite, desespero, angústia, vento, o mar revolto, ondas bravias, o medo da morte, desespero, angústia, tanto que a palavra fala que eles começaram a clamar, eles gritavam:
achando que Jesus não estava vendo o que eles estavam passando e que o Senhor não se importava com eles a ponto de deixá-los perecer naquela turbulência, naquela angústia, naquele medo. Acordaram Jesus, tiraram ele do seu sono gostoso. Ele se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar e fez-se completa bonança. Ó, tem outro barquinho aqui perto, ó. E fez-se completa bonança. E me chama a atenção que certa vez eu ouvi um pregador falando que no Titanic, aquele barco imenso, luxuoso, aquele barco maravilhoso, imponente, caríssimo, afundou. E disse, segundo nós conhecemos da história, disse o marinheiro, seu condutor, que nem Deus afundava o Titanic. Ele afundou. Mas a presença de Jesus num barco simples, tão pequeno, em meio a terrível tempestade, um forte vendaval, não deixou aquele barco afundar. A presença de Jesus não permite o barco afundar. Ainda que a estrutura seja pequena, simples, a presença de Jesus não deixa o barco afundar. O que eu quero dizer com isso? Que o que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Cristo. Não é o valor que foi investido, não é a estrutura, não é a aparência, não são as riquezas dessa terra, até mesmo as pessoas que estão com você no barco. Mas se Jesus estiver no seu barco, pode ter certeza, você não vai naufragar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua repreendendo o vento, acalmando o mar, trazendo completa bonança. A presença dele faz toda a diferença. Então, aonde você estiver, coloque Jesus no controle, na direção. Deixa ele ser o capitão. Deixa ele guiar a sua embarcação. Não perca a sua fé. Não deixe o desespero te dominar, te oprimir, te amedrontar. Chama ele para dentro, chama ele para ser o capitão, para estar no controle. E certamente a paz vai reinar. Que você nunca se esqueça que a presença de Cristo faz toda a diferença. Ela gera paz, ela faz cessar as guerras, ela traz esperança em meio ao caos, ela traz fé em meio a tanta tormenta. E ele se importa com você, porque os discípulos acharam que ele não se importava, ao ponto de deixar aquele barco naufragar. Não dá para imaginar o Filho de Deus morrendo afogado. Não há situação maior do que o poder de Deus. Não há levante, não há turbulência que seja maior do que a força do Filho de Deus. Então acalma tua alma, creia, confie, entregue, se lance, não temas. Tudo que você pode fazer é remar, remar. E quando Cristo é o capitão, ele sabe como guiar a embarcação. E pode ter certeza que o seu barco não vai naufragar. Como eu disse, o Titanic, com toda aquela estrutura, com todo aquele luxo, riqueza, investimento, tanto glamour, ele afundou. Mas um pequeno barco, sendo Jesus o capitão, ele não naufragou. Não temas, não deixe o desespero, as intempéries da vida te oprimir e te fazer naufragar. Mas Jesus é bom, é só chamar. Ele continua acalmando o mar. Que Deus te abençoe, traga paz e refrigério.
Nada é impossível para Deus. Crê somente, confia, entrega. A presença de Cristo faz toda a diferença. E não te deixe entrar em desespero e se entregar em meio a tanta dor e tribulação. Que Deus abençoe sua vida, te dê paz, traga refrigério e fortaleça a tua alma. Em nome de Jesus.